virou e falou: as pessoas foram doutrinadas, tá, a temer extraterrestres, mas não foram a temer luzes nos céus. Então, nós vamos aumentar a nossa presença nos céus. Então, o que acontece? Eles estão aumentando também a presença das naves bioplasmáticas nos céus, de maneira absurda. Isso daí é para todo mundo. E as oligarquias, os laranjas dos Europa, como a gente fala, está vendo isso também. Eles estão sabendo que o negócio está chegando perto. Eles estão sabendo que vai acontecer uma abertura nesse sentido. Eles estão sabendo que os extraterrestres já já está andando por aí entre nós. A gente já fala isso há muito tempo. Né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão correndo atrás para tecer narrativas. Eles precisam tecer narrativas para tentar segurar na mão deles essa narrativa. Não podem permitir que ninguém, tá, rompa esse monopólio dessas narrativas. Eles estão usando todo tipo de coisa. Gente, como eu falei um pouco antes, tá? Estamos, de fato, na reta final. A gente está entrando num momento crítico, tá? Num momento crítico. Não só da transição cíclica, tá? Que a gente está vivendo, que a gente está vendo aí as primeiras manifestações, as anomalias climáticas, as inversões abruptas climáticas, o começo, não é, de uma aceleração de atividade vulcânica, atividade sísmica, não é? Esse enfraquecimento do campo eletromagnético, a anomalia magnética da América do Sul, que a gente fala um tempão, não é? Disso daí, isso aí já está causando um monte de coisa, confusão mental na população por causa dessa diminuição, dessa redução da força do campo eletromagnético. A gente está vendo as pessoas surtarem em tudo quanto é buraco, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na América do Sul, na Oceania, na Ásia. O povo está surtando. É um monte de doideira, é um monte de loucura, a agressividade aumentando, a violência aumentando, conflitos aí se explodindo, não é? As oligarquias que comandam tudo por detrás, por cima de tudo, que as pessoas estão começando a entender que existe um movimento por trás. Eu até estava conversando isso outro dia com algumas pessoas, não é? Que estão começando a despertar, e que não, pessoas que não têm nada a ver com Dáquila, com esse tipo de assunto. Pessoas que estão seguindo aí a geopolítica, estão começando a ver que estão percebendo que a cartilha é a mesma, que o modus operandi é o mesmo, que eles estão adotando mais ou menos a mesma medida, principalmente na o que a gente chama de Anglosphere, a esfera anglo-saxão, ou seja, a esfera de ex-colônias inglesas, vamos botar assim. Toda o Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, a gente está vendo que está tendo uma desestabilização uniforme, com essa invasão de populações que não tem nada a ver, não é, com os nativos ou com as culturas destes países, né, trazendo esse bando de gente, né, de Oriente Médio, de África, na sua maioria doutrinados com essa filosofia, com essa religião islâmica absurda aí, radicalizada. Bota esse pessoal aí, tudo financiado por essas ONGs, não é? Que recebem dinheiro das mesmas figuras, seu George Soros e companhia, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem o dedo dessa galera aqui, não é? E o que é que acontece? A gente está vendo essa coisa, está acontecendo essa desestabilização. Isso aí a gente vem falando há muitos anos. Vamos, pessoal, vamos passar por uma transição cíclica. Vai ter um monte de mudanças geofísicas. E também as nossas lideranças vão aproveitar esse momento para tocar o terror, desestabilizar a sociedade, criar várias crises econômicas aí, detonar o sistema, implementar um outro totalmente digitalizado, ao mesmo tempo promovendo inúmeras iniciativas para causar uma redução da população. Isso aí está óbvio. O pessoal mais antenado está enxergando isso aí de maneira muito, muito clara. Inclusive, muitos deles já discutindo quem que está por trás, o que é que está por trás, o que é isso, não é? Está todo mundo já começando a entender. E muitos dos analistas com os quais dos quais eu acompanho já há muito tempo,
estão começando a falar desse negócio. Pô, mas peraí, será que é uma inteligência de outro lugar? Estou começando a falar. Será que isso aí é pilotado por alguém de fora, com uma tecnologia superior à nossa aqui e tal? Inclusive, por quê? Porque de uns anos para cá, como eu venho falando também, de 2018, 2019, esse negócio que se fala abertamente do fenômeno UFO, mudando até de nome, o UAP, não é? Porque esculacharam tanto esse termo UFO, não é? Que tiveram que mudar para UAP, né? E para dar uma certa, né, um tom sério, né, uma pegada mais séria. Não, vamos mudar o nome, que esse aqui está queimado. A gente queimou muito esse nome. Então, estão falando abertamente disso daí. Então, as pessoas mais abertas de mente estão começando a ver, peraí, se tem esse pessoal aqui, será que são eles que estão por trás controlando a situação? E aí, concomitante com isso, com esse aumento absurdo de avistamentos das coisas todas, tem também essa situação de que Bilu e de Belnurak, há uns anos atrás, nos tenha dito. Isso aí que falou há vários anos, tá? Deve ter uns 8 anos isso aí que ele falou para a gente. Tá? Virou e falou: as pessoas foram doutrinadas, tá, a temer extraterrestres, mas não foram a temer luzes nos céus. Então, nós vamos aumentar a nossa presença nos céus. Então, o que acontece? Eles estão aumentando também, tá, a presença das naves bioplasmáticas nos céus, de maneira absurda. Isso daí é para todo mundo. E as oligarquias, os laranjas do GO, como a gente fala, está vendo isso também. E eles estão sabendo que o negócio está chegando perto. Eles estão sabendo que vai acontecer uma abertura nesse sentido. Eles estão sabendo que os extraterrestres vão já está andando por aí entre nós. A gente já fala isso há muito tempo, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão correndo atrás para tecer narrativas, gente. Eles precisam tecer narrativas para tentar segurar na mão deles essa narrativa extraterrestre. Não podem permitir que ninguém, tá, rompa esse monopólio dessas narrativas. Eles estão usando todo tipo de coisa. Tá? Um monte de documentário, um monte de coisa, de disclosure, de abertura. Estão jogando aí nos grandes jornais do mundo vídeos, né? Vídeos de militares filmando essas naves. Um monte de expert aparecendo agora, com aparentemente mais credibilidade, por serem ex-militares, ex-serviço secreto, ex-departamento de justiça, departamento de defesa, não é? Mas vejam bem, isso aí, gente, são experts chapa branca, né? Todos vêm desse sistema nosso governamental. São agentes do sistema. Vocês estão achando o quê? Que esse pessoal, de repente, acordou, eu vou falar tudo que eu sei. Claro que não, eles estão sendo ordenados, mandados falar essas narrativas todas, para tentar manter na mão deles, aliás, as narrativas, entendeu? Isso aí é uma técnica deles que eles estão usando, tá? Para tentar segurar. E eles estão usando todo tipo de técnica para isso. Mas o interessante é que parece assim que a impressão que eu tenho, isso é a minha opinião, tá? É que parece que não está funcionando direito. Então, eles estão começando o quê? A usar o caminho religioso e filosófico, não é? E aí, o que eles estão fazendo? Recentemente, estão começando a ter essa narrativa. São demônios. Criaturas interdimensionais. Eles são anjos, são demônios. Eles estão puxando para esse lado religioso, porque é um lado que a população geral conhece mais ou menos já as narrativas, as terminologias, já foi muito bem doutrinada, tá, nessas religiões. Então, uma narrativa de cunho religioso, ou pelo menos usando terminologias religiosas, fica mais palatável para a população entender. Então, é um jogo que eles estão fazendo. É um jogo que eles estão fazendo.